acho que a gente aprende com toda cultura, né? Assim, toda cultura tem coisas boas e coisas ruins, né? Toda sociedade tem coisas que funcionam e que não funcionam. Hoje eu vou conversar com ela, que é artista visual, maquiadora, professora de artes e maquiagem, imigrante há 10 anos, vivendo na Holanda. Bem-vinda, Camille. Alô, oi, obrigada, Camille, eu vi obrigada pelo no convite. seu Instagram que você faz umas obras magníficas de artes visuais. Como que surgiu a arte na sua vida, assim? É desde pequena? Descobriu isso depois? Tem duas fases, eu acho, na minha vida em relação à arte. Primeiro, que eu acho que é uma coisa que já veio em mim, desde pequena mesmo. Eu sempre tive muito interesse com arte, com pintura. Eu acho que eu era uma criança um pouco anormal, porque eu não era aquela criança que queria ir para a Disney, eu que era uma criança que queria ir para Veneza, eu queria ir para Paris, eu queria ver arte. E, então, assim, às vezes chegavam minhas amiguinhas da escola que vinham da Disney, sempre tinha aqueles lápis com as coisas assim, cheio, chiclete e aquelas coisas todas, bombom e tal, eu achava ridículo. Eu achava aquilo inútil, eu queria ver arte, né? E aí, então tinha esse lado meu. A minha mãe, quando eu era pequena, ela pintava também coxa de cama da gente, ela era muito criativa. Então minha mãe também acho que fez parte dessa minha inspiração, porque eu via aquilo ali e eu achava lindo, eu queria fazer. E um determinado momento ela tinha a gente tinha em casa umas enciclopédias de arte, sabe, de vários períodos. Então tinha arte do paleolítico, não sei o quê, até contemporânea. E eu comecei a folhear aquilo ali, eu achei incrível, né? E eu queria, porque queria fazer aquilo ali. E aí eu via, né, então, via Europa, via Veneza, via Paris, então tinha aquela coisa. Eu comecei meio que desenhando, copiando um pouco aquelas obras de arte e, paralelamente, eu tinha uma coisa com a moda também que era muito grande, que eu sempre tive para desenhar, enfim, os enfim, pegava as roupas da minha mãe e usava escondido, sapato e maquiagem, tudo. E surgiu também junto com isso essa parte de moda e de maquiagem. E e daí eu comecei depois, né, o meu desenvolvimento, depois pintei tecidos, mas não nunca telas. Simples assim, desenhos, mas mais, fiz algumas coisas também na no período da faculdade, que você vai experimentando outros materiais, né, então passei carvão, pastel, esse tipo de coisa, mas tela mesmo, na verdade, começou aqui na Holanda. E aí foi a segunda fase que eu te falei, que foi um período, na verdade, triste da minha vida. Eu tinha aquela coisa, acho que aquele desejo, né, escondido, e aí, eh, enfim, faz parte, minha irmã ficou doente, e ela morava no Brasil e eu aqui. E aí eu fiquei meio naquela, eu preciso de alguma coisa para ocupar a minha cabeça, para tipo uma terapia, né. E eu falei: "Cara, eu vou pintar, eu vou". Veio um dia, assim, tipo um rompante, um chamado, eu falei: "Vai pintar, que é isso aí que tu tem que fazer". E aí eu comprei uma tela de 1,50 m, quase minha altura. Botei na minha cabeça que eu ia fazer uma tela de arte com um vestido enorme, uma coisa assim louca. E aí quando a tela chegou em casa, eu olhei para a tela e falei: "Cara, eu sou muito retardada, como é que eu vou fazer um negócio desse? Não vai dar certo". Aí eu: "Como é que eu vou pintar um negócio de 1,5 m?". Enfim, e eu falei: "Vou fazer, não tô nem aí". E foi. E aí deu certo. E ficou legal, e foi até hoje, na verdade, esse foi o meu primeiro minha primeira tela. E acho que até hoje é a tela que eu acho mais bonita, é a que eu mais gosto. E aí passei 2 meses fazendo e depois eu falei: "É isso que eu quero". E me ajudou muito psicologicamente, né, nesse período, dessa fase com a minha irmã. E depois aquilo veio realmente para ficar. Então desde então eu tô mais inserida nessa parte
de telas mesmo. Tem quantos anos isso, mais ou menos? Vai dessa parte da segunda fase, acho que vai fazer 5 anos. Para quem quiser ver, porque eu estou aqui falando que são obras muito bonitas e tal, as pessoas Ah, podem ver essas telas no seu Instagram. Tem algum outro sim, lugar? eu tenho um site, meu site não está muito atualizado, mas eu tenho um site que é Camille Aquino Kunst, em holandês, né, que é arte.nl, .nl. E eu tenho também algumas telas numa galeria em Amsterdã. Nessa galeria, eu vendo algumas telas, mas mais direcionada, tem uma coleção que eu faço também de africanas, e lá eles são loucos por essas africanas e eles só querem essas africanas. Então, assim, se você for lá para visitar, você só vai ver as africanas. Vai ter aqui na descrição desse vídeo os links para o seu Instagram, para o seu site. A gente pode colocar Ótimo, também, de repente, o endereço aqui da galeria, ou o Instagram da galeria, onde estão suas artes também, na descrição aqui tá do vídeo. ótimo. Você já falou um pouco dessa paixão que você tinha pela arte, Paris, Veneza. Como que surgiu a ideia de imigrar? E por que a Holanda? Não surgiu, na verdade, uma ideia. Eu acho que o caminho que muita gente toma, na verdade, assim, eu vim passar férias aqui na Holanda. Tinha uma amiga que mora aqui. E aí eu tinha meio que terminado um relacionamento, eu estava lá, eu tinha o meu trabalho no Brasil, eu tinha o meu ateliê no Brasil de moda. Eu estava muito bem, obrigada lá com a minha carreira, tudo muito, muito bem, indo muito bem. E aí eu fiquei naquela, né, terminei o namoro, você fica meio, né, triste e tal. Aí minha amiga falou: "Vem cá, vem passar umas férias aqui e tal". Eu falei: "Tá bom, eu vou". E e eu disse: "Eu vou aproveitar e vou buscar inspiração também para o trabalho". Eu estava muito, inserida na parte de maquiagem, então e aí vim para cá, e aí fui sair um dia e conheci um holandês. E aí você fica naquela: "Ah, não quero", tipo aquela coisa, né, assim, eu não quero um gringo, pra que eu vou querer um gringo? Enfim, hoje eu sou a gringa aqui, né. Mas aí você fica naquela: "Ah, não vou e tal", mas aí falei: "Ah, vou treinar meu inglês". Tá boa, né, conversar e tal, bater um papo, e aí, foi bom para o meu inglês, enfim, mas aí acabou que a gente começou a namorar. E aí depois de 3 anos, tudo, ele foi me pediu em casamento lá em Fortaleza, e aí eu sou de Fortaleza. E aí daí eu vim para cá, mas uma hora teve que decidir quem vai mudar, né, e acho que a gente que é brasileiro, a gente é muito tem uma coisa que a gente fala no Ceará, não sei se você já ouviu falar, é carne de pescoço, carne de pescoço. Já ouviu falar? Tipo assim, é aquela carne que é ruim de mastigar? Já ouvi falar. Pois é, então, a gente é meio que assim, eu acho que brasileiro é muito de desafio, a gente se adapta também, né, eu acho que brasileiro tem um poder de adaptação que é muito muito grande. E aí eu tinha aquela vontade, né, de morar em algum lugar. Na verdade, o meu pensamento era Paris, né, mas foi Holanda. E aí eu vim, né, vamos lá, com a cara e a coragem, deixar tudo que eu tenho. Quando você chegou na Holanda, qual que foi assim? Você já conhecia a Holanda, mas eu sempre vejo que a visão de um turista, ela sempre vai ser diferente de uma pessoa que mora no lugar, que está ali todos os Totalmente. dias. Porque quando você é turista, você só vê as coisas boas, né? Você vê Ai, é paisagens lindo, maravilhosas, visita lugares maravilhosos, as é pessoas. romântico, né? Exato. Você fica naquele estado de êxtase que você não vai sair. É como se É, fosse uma lua de mel. E quando você mora, é. uma hora essa lua de mel acaba. Quando você chega, é tudo bonito, maravilhoso. Mas aí quando você começa a lidar com as dificuldades, aí você vê que não é só pontos positivos, vão ter as dificuldades também. Para você, quando você chegou na Holanda, qual foi a sua principal dificuldade de adaptação? Assim, quando eu cheguei, na verdade, eu vim para casar, né, então, quando a gente que é do Brasil, a gente tem que fazer todo aquele processo, né, de provas, a gente faz provas lá,
depois quando você chega aqui, você tem que fazer provas, e eu vim já para organizar um casamento. E aí, para mim, a questão acho que era mais importante para mim era aprender a língua, porque eu não queria passar. Eu falo demais, enfim, né? Tenho essa parte de comunicação em mim é muito forte. E eu não queria passar aperreio aqui. Lógico que você fala inglês, mas assim, coisas que eu já tinha passado, por exemplo, com o meu ex-marido. Então, era de você estar, por exemplo, num restaurante com amigos e as pessoas começam a falar inglês, em um determinado momento está todo mundo falando holandês e você está ali boiando. E aí eu não queria, também não queria que as pessoas ficassem falando mal de mim ou bem de mim, sem eu poder, né, mandar se lascar ou sei lá o quê. E, enfim, eu acho que é importante, né? Você tem que aprender a língua. Eu acho que a dificuldade maior que eu tive foi, eu já cheguei falando alguma coisa, mas assim, foi uma adaptação para mim, acho que a cultura muito forte. Aquela questão de não ter assim o apoio, o carinho, aquela coisa, bem-vinda, Camille, vem cá, deixa eu te ajudar, me dá um abraço, né? Não tem isso aqui. Que é uma coisa que a gente tem toda hora no Brasil, né? É, a gente abraça também o estrangeiro eu acho de uma maneira muito bonita, né? A gente abraça o estrangeiro com muito carinho, com muito calor, né? Você começa, conversa com a pessoa, daqui a pouco você diz, vai lá em casa, cara, vai tomar uma cerveja comigo, apresenta pra família, vem pro churrasco, entendeu? E aqui é o cara, beleza, se vira. Já que você falou de um ponto do Brasil, assim, o que que você sente mais falta do Brasil, assim, que você tinha lá e você não vê muito aqui? Pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Eu, eu não vou dizer que eu sinto falta de praia, porque eu não sou uma pessoa muito de praia, mas eu acho que eu sinto falta da liberdade acho que a gente no Brasil vive mais não sei, acho que a gente se diverte mais lá, né? Isso eu sinto falta, porque aqui a gente vive, acho que muito pautado nas estações. Então, assim, quando é no verão, a gente aqui se movimenta mais, você está mais fora de casa, e quando é no inverno, fica todo mundo assim meio, né? Em casa, murcho, aquela coisa, 4 horas da tarde já começa a escurecer. Aí parece que seu corpo vai junto, né? Assim, vai, a bateria parece que vai assim acabando. Isso eu sinto falta das coisas que eu tinha no Brasil, por exemplo, de resolver com muita dinâmica, tudo muito rápido. Eu digo assim, um dia parece que no Brasil dura muito mais do que aqui. Lá eu fazia 500 coisas assim numa tarde, tipo, você vai no shopping, faz um monte de coisa no shopping, né? E aqui é tudo muito lento. Aqui você tem que esperar numa fila, sei lá, 10 minutos para fazer uma pergunta besta que a pessoa pode responder em 2 segundos. Mas também é bom, porque você tem que realmente, né, esperar. Mas, assim, eu acho que lá você tem uma dinâmica melhor. E o fato de que o comércio, né, fica, sei lá, a gente tem lojas lá no shopping até 10 horas da noite. Então, você vive mais, eu acho, disso. Você chega em casa, você tem do trabalho, você dá para tomar um banho, troca de roupa, vai para um restaurante. Eu acho que essa coisa de você ter uma vibe mais, assim, leve. E, naturalmente, coisa que eu mais sinto falta são meus pais, meu irmão, minha família. Eu vou dizer, sinto falta da praia. Não, sinto falta da comida. Graças a Deus, aqui na Holanda, acho que a gente é bem servido também com esses sites, né, supermercados brasileiros. Então, eu faço comida brasileira também em casa. Mas eu acho que é mais o acolhimento mesmo. O nosso senso de humor que o holandês não tem, nem a gente tem, eu acho, o senso de humor holandês. Pelo menos eu não tenho. E, e é isso mesmo, essa facilidade mesmo de resolver coisas, de viver mais, de ir para restaurante, ficar até mais tarde, sentar, né? Ok, tá, vai fechar a cozinha, sei lá, 9 horas da noite. Tem alguma coisa que você, quando chegou aqui, você observava e falava, não, isso é muito estranho para mim, e agora você faz com muita naturalidade? Que holandês, coisa de holandês? Sim. Não, faço nada. Eu continuo, eu sou carne de pescoço nessa integração. Acho que não.
Pra você Comer, ter uma ideia, eu ainda não sei nem andar de bicicleta, você acredita nisso? comer pão no almoço. Não consigo comer pão no almoço, de jeito nenhum. Às vezes, se eu comer, eu fico com fome o dia todo. Então, eu levo, tenho uma marmitinha. É importante você, quando você vai, faz uma solicitação, tem micro-ondas aqui, aí dá certo. Então, essas coisas eu faço. É, eu acho que não, eu acho que eu aprendi mais enviar cartão, esse tipo de coisa. Eu também não faço muito. Eu continuo não vivendo pautada em agenda, eu sou muito espontânea também nos meus compromissos e tudo. Lógico, você vive, já que você tem como é que chama, uma adaptação, né? As pessoas, você tem que programar certas coisas, você programa, mas eu gosto muito de ainda viver na espontaneidade. Tá, um dia, tá, tô aqui sem fazer nada, eu vou pro cinema, ou vou fazer, sei lá, outra coisa. Ou chamo uma amiga, se tiver disponível, faz também, vamos junto e tal. Mas não faço muitas coisas que eu acho que os holandeses fazem, não. Mas também nem por isso eu sofro, entendeu? De dizer, porque eu não consigo me adaptar a esse povo e tal. Não, respeito também. E tem amigas que são assim, e a gente também vai junto na onda, né? Se a pessoa é assim, você vai também, né? Mas o resto, não. Eu também não fui muito daquelas de jeitinho, do jeitinho brasileiro, então para mim isso também é tranquilo. Uma dica para quem pretende vir para a Holanda ou para qualquer outro país, assim, uma dica para talvez você não sofrer tanto ou você imigrar de uma forma mais tranquila, assim, qual dica que você poderia dar para uma pessoa que vai imigrar? Eu acho que aprender a língua, eu acho que é importante aprender o holandês, eu acho, para a própria integração. Eu acho que é legal você falar inglês, todo mundo fala inglês aqui também, mas eu acho que aprender a língua e se inteirar mais na cultura e ter também. É diferente, por exemplo, quando você vem. Não sei como foi teu caso, mas se você veio com esposa brasileira, esse tipo de coisa, se você tem uma família brasileira dentro da sua casa, é bem mais fácil. Então, aquele lado que a gente estava falando do turista, que vem com a gente quando vem como turista, que acha tudo muito lindo, isso permanece mais tempo. Mas quando você vem já para, por exemplo, você casada com um holandês, ou viver com um holandês, ou né, nessa integração, acho que a gente às vezes sofre mais, porque aí você tem o choque cultural mais rápido. Então, assim, é preparar mesmo para a frieza das pessoas, eu acho. Não sei se isso é uma dica, porque a gente espera muito das pessoas e as pessoas aqui não simplesmente não estão nem aí para você, né? Eu acho que é realmente aprender a língua, aprender a ser mais independente em todos os aspectos, e o resto é saber usar, eu acho que, sei lá, questão de roupa, de comida, e o principal, acho que de tudo, é desapego. Porque a minha sensação quando eu vim para cá foi meio que um parto, né? Assim, você vivendo assim na cultura holandesa com as pessoas como são aqui. Eu acho que te parece assim que tiram sua pele, a força, né? E vai crescendo uma pele nova, assim. É uma sensação meio de lockdown também que você tem, né? Então, uma coisa que me ajudou também foi a questão da iluminação, porque acho que talvez isso ajude algumas pessoas que imigram também, porque tem uma certa depressão que dá, né, no inverno e tudo. E a minha casa sempre teve muita luz, e isso me ajudou muito nessa parte do inverno, a não ter aquela tristeza, aquela depressão de inverno. Eu acho que é isso, é desapegar mesmo. É porque quando a gente chega num país igual ao Brasil, ou a um país igual a Holanda e muitos outros, acredito que tem países que são até mais drásticas essa mudança de clima É, e de noção de tempo mesmo. Porque aqui no inverno, como escurece muito cedo, às vezes são 7 horas da noite e você está achando que já são 10. é, E no verão tem o contrário, né? Porque às vezes dá 9:30 da noite, tem sol ainda, você olha o é, relógio e você fala, meu Deus, acho que essa adaptação assim ela é difícil no começo de assimilar até,
Porque como que você acorda cedo, por exemplo, e vai trabalhar, tá escuro, começa a amanhecer, a clarear 9 horas da manhã e quando dá quatro e pouca da tarde já está tudo escuro. Essa sensação que você falou mesmo de dar talvez assim, não sei se é depressão mesmo, mas você fica Uma mais melancolia, né, assim. isso. E o clima muito frio, acho que contribui para isso. A Holanda é um país muito chuvoso também. Então, aqui talvez uma coisa que as pessoas façam e seja bom de aprender é aproveitar a temporada, as temporadas, né? Por exemplo, na primavera, quando chega a primavera, todo mundo quer ir para a rua, quer aproveitar, quer É, o sol, quer a vida de novo, porque aqui, se acaba que agora a gente está em novembro e acho que já tem aqui uns 15, 20 dias ou um mês que está chovendo direto, a maioria dos dias só chove. cinza, as árvores já Meu estão ficando Deus. sem folhas, e aí tem esse clima mesmo de as pessoas vão se interiorizando, vão ficando mais em casa, na caverninha. Uma das dicas que você deu, que é iluminar bem a casa, que ajuda talvez esse aconchego, pelo menos psicológico, né? E, Ajuda, eu acho que ajuda. e você tem alguma outra dica para lidar com essas situações assim, de tipo do inverno, dos dias curtos, do dia muito frio? Eu acho que a gente é interessante você, assim, quando você chega, você também não tem círculo social, né? Então é difícil. Então acho que é interessante você ter algum tipo de atividade ou você ter lugares também que trazem algum tipo de reconhecimento. Por exemplo, quando você mora, a gente mora, sei lá, eu morava na minha cidade lá em Fortaleza, então eu tinha uma rotina, vamos dizer assim. Eu tinha, tipo, domingo, o que que eu fazia no domingo? Eu ia para missa, depois eu ia para sei lá, para o shopping, ou ia para o cinema, ou eu ia. Você tinha tinha locais que você se acostumava a ir, que você conhecia, sabe, ia lá naquela padaria que tinha aquele pão tal, ou ia lá naquela cafeteria, tomava aquele chocolate quente que eu adorava, aquilo ali. Quando você chega aqui, você perde, então você perde muitas referências de tudo, de lugares, de pessoas, de assuntos, porque muitas vezes os assuntos também com os próprios holandeses são outros. São pessoas que pensam também diferente de você, até porque a cultura é outra. A gente tem mais mimimi, o holandês é muito corta e tal, e o holandês não é assim aquele povo amoroso, né? Então, assim, eu acho que ajuda quando você começa, se você vem para cá e você faz tipo um reconhecimento do bairro, sabe? E aí você vê, aquele supermercado, aquele meu supermercado, faz uma rotina lá, você começa a aprender a rota, saber o que que você tem que comprar também, porque quando a gente chega para ler um rótulo aqui né, é decifrar o hieroglifo, e aí você tem já tem essa dificuldade, né? São coisas tão pequenas que vão te irritando, que às vezes, eu me lembro que às vezes eu me irritava até com a água, que você abre a torneira, você tem que esperar para a água esquentar, sabe? Aquilo ali me irritava às vezes também. Ai, que saco isso. É o banheiro que tá frio, aí você fica se tremendo inteira. Então, assim, tem pequenas coisas que vão te irritando. Então, quando você, uma coisa que eu fazia, assim, trazer minha casa para o máximo de aconchego possível. Então, nesse caso, é a luz. O meu ateliê é luz do dia. Às vezes, tinha holandeses que chegavam na minha casa e falavam, preciso de um óculos escuro para entrar aqui. Eu falei, prima, é minha casa. Mas eu tenho minha luzinha ali, entendeu? Então, assim, se deu 4 horas da tarde, deu 5 horas da tarde, deu 6, eu não notava, porque a casa estava super bem iluminada. Então, eu continuava fazendo ali minha atividade. Musiquinha brasileira, colocava uma bossa nova, tranquilo. E essa parte de ter lugares, eu comecei a ir num local, descobri o cinema, descobri a igreja para mim, e aí comecei a fazer aquela minha rotina como eu tinha no Brasil, porque aí você começa a ter pontos de referência que ajudam no seu próprio autoconhecimento, na sua própria personalidade, porque quando você vem aqui, você meio que sei lá, a gente se despede de tudo lá, até do seu próprio eu, você é outra pessoa aqui.
né? A gente muda muito como ser humano, que é bonito, que é enriquecedor, que é né, traz muita coisa bonita, mas eu não sou a mesma Camille que era no Brasil. Então, eu perdi também muitas referências e eu sentia falta também disso. Então, se você não tem esses pontos, né, assim, sei lá, aquela padaria que tem aquele pão gostoso, tipo assim, eu saía às vezes, isso também me ajudou muito com o holandês. Eu ia simplesmente no centro andar e tinha aqui todo o bairro tem, né, o centrinho, eu ia para Eitos, Crowdfato, eu ficava horas lá e às vezes ficava batendo papo com as vendedoras e ela, interessante, você vem do Brasil, tome praticar o holandês e vai criando também, né, pontos, né, pequenos pontos de reconhecimento que para o nosso psicológico é importante. E aí eu comecei a ver, lá tinha, sei lá, vai na padaria, compra um bocado de pão lá e vai provar, ver qual que é o mais gostoso, isso aqui é legal, compro isso aqui todo domingo, então aí vai criando, né, o seu próprio sistema de aconchego. Eu acho que isso ajuda muito. E o frio sei lá, coisas simples que ajudam, uma térmica, uma calça térmica, que tudo vai ajudando para você não passar frio, né? E falar com a família, eu acho que é importante. Escutar a música brasileira também. Não, eu acho que também tem que interagir com os holandeses, porque se a gente também não interagir, a gente fica como se fosse um povo meio que excluído, né? Então você não pode também só conversar com brasileiros, né? Não perder as referências de onde você veio, mas também pegar as referências de onde você está chegando, né? Porque Criar novas. porque a gente nunca vai deixar de ter vivido o que a gente já passou. Então a gente carrega um pouco da Não, nossa bagagem, mas a gente se adapta e se transforma ali a nossa nova realidade, um pouco disso. Duas coisas que você falou é. que para mim são Hum, muito curiosas. Que hum. primeiro, o primeiro país que eu morei aqui na Europa foi a Bélgica. E foi Foi? na Bélgica. E Quantos aí anos? foram 8 meses. Não E foi muito legal. Não, foi bom, assim. Bom, Só que eu morei numa região que chama Mons, a cidade, na região da hum, Valônia, que é o sul da Bélgica, e só se fala francês. E é uma cidade que só se fala francês. E eu não sabia falar francês. Eu aprendi lá, hoje em dia eu falo francês. Mas eu tenho até esquecido muita coisa, porque a falta gente o esquece, hábito. né? E quando eu cheguei lá, foi bem isso que você falou. Eu entrava no supermercado, eu olhava, às vezes eu precisava de uma coisa tão simples, mas eu não fazia a menor ideia do que era. Eu tinha que ir meio que olhar o produto, só que tem coisas que você não consegue ver o produto, você só vê a embalagem. Não, E aí eu ficava horas no mercado, às é vezes, para triste, comprar né? umas coisas tão simples assim. E Simples, aí você tem que ir aprendendo. E aí, quando eu cheguei na Holanda também, assim, eu olhava e falava, que é o que, assim, e a disposição às vezes é muito diferente do que a gente está acostumado no É, Brasil. E outra coisa muito curiosa que você falou é sobre a objetividade do holandês, que chega a ser talvez até um pouco rude, existe uma linha bem tênue ali entre a falta de educação e a objetividade, assim. Você já se adaptou a isso? Você acha que não, é um pouco de falta de educação? acho. Eu acho que tem muita grosseria também. Eu acho que nem sempre assim. Acho que você pode ser direto de uma maneira mais delicada, né? Eu Sim, concordo com mas você. eu acho que, porque a gente é direto. Não, às vezes é rude mesmo e é dolorido. Mas uma coisa que é legal, brasileiro, a gente que é brasileiro, a gente tem dificuldade de dizer não, não é? A gente faz muita coisa que a gente não quer fazer, mas a gente faz porque não quer desagradar, porque. Aí depois você vai reclamar. Porque eu não queria fazer, mas eu fui fazer, não sei o quê. E holandês não tem esse negócio. O holandês fala assim, cara, eu não vou fazer, problema teu. Entendeu? Não tô afim de fazer. Não, então, E acho que aprende, né? eu acho que é uma linha bem tênue. É bem isso. Você pode ser objetivo, mas de uma forma mais sutil, mais leve, É, sem ser grosseiro. é. Às vezes, por exemplo, eu vejo casos que
Assim, a gente quando vem morar aqui, você escuta de tudo, né? Assim, holandês tem fama de, não só disso, mas tem fama de ser mão de vaca, né? De ser, enfim, daquelas coisas que você, enfim, que eu fico assim, não sabe dividir e tal, de ser mais egoísta. Eu acho que tem muita coisa que realmente o holandês é egoísta, que eles são muito eu e pronto, e a gente pensa, brasileiro, também mais um pouco, acho que, em comunidade, mas eu acho que muitas vezes eles são realmente rudes. Por exemplo, você tem sei lá, às vezes eu vejo questões de amizade. Tipo, a pessoa vai, mulher, né, vai experimentar uma roupa e a outra está um pouco acima do peso, né? Eu tô falando, não, não veste isso, né, que tá horrível em você, você tá gorda, entendeu? Então, o holandês é capaz de falar isso. Eu acho que você pode falar de uma maneira, né, mais delicada determinadas coisas. Eu acho, talvez, mas eu tenho ainda dificuldade com isso. Às vezes me dói também, coisas que eu escuto, mas eu também já aprendi mais a dizer não. Hoje eu digo também. E tem coisas que eu fazia antes que eu também não faço mais, tipo, a gente até falou, talvez não tenha nada a ver com isso, mas, por exemplo, a gente que mora aqui na Holanda, o povo do Brasil vê a gente meio que como guia turístico, né? Você é guia turístico vitalício de todo mundo. E aí, do nada, vem um amigo teu, sei lá, da época do colégio, e aí faz sei quantos anos, 30 anos, tu não fala com a pessoa, e diz, ei, tô indo pra Holanda, tal, e a pessoa acha que você tem a obrigação de parar o que você está fazendo, a sua vida, para ir sair com a pessoa e mostrar o país inteiro. E aí, às vezes, você faz esse tipo de besteira, e aí você chega no Brasil, ei, fulano, tô aqui no Brasil, não, cara, tô trabalhando, tô... Então a pessoa também não te devolve aquilo ali na mesma Força. intensidade, né? Na mesma proporção. E isso é chato. Então, é bom você também aprender um pouco. Acho que a gente aprende com toda cultura, né? Assim, toda cultura tem coisas boas e coisas ruins, né? Toda sociedade tem coisas que funcionam e que não funcionam. E eu acho legal que tem muita coisa aqui que funciona, que a gente vê que no Brasil não funciona, né? Então, assim, não vamos só reclamar, que também tem coisas boas, Sim, sim. mas, né? Mas eles são grosseiros. Eu acho que eles são bem grosseiros. Como você falou também, tem pontos positivos, é claro, porque se fosse só Muitos, é. pontos negativos, a gente não tinha o porquê de ficar aqui. É. Quais são os principais pontos positivos que você vê na sua imigração? E no país também? No país, uma coisa que eu acho legal é que as coisas funcionam bem aqui. Eu acho muito legal, por exemplo, dirigir aqui na Holanda. Acho muito legal. É uma coisa assim, é uma sensação boa. Você vê que tem aquele asfalto bonito, né? Assim, que você não tem um buraco. E a gente vê também logo quando a gente sai, por exemplo, você vai para a Bélgica, né? Aí você já sente logo, aí estou na Bélgica. É assim, parece que saí, Caos. entrou em Nárnia, já foi outro mundo. A Bélgica é o caos. Dirigir na Bélgica é o caos. Eu, Meu pai do céu, Antuérpia é triste. eu sempre achei que os belgas não dirigem bem. Essa é a minha É. experiência. Eu tenho isso para mim. Tem mais algum outro ponto positivo assim? Então, tem isso que eu acho que é interessante. Outra coisa que eu acho interessante também é dos sistemas também, né? Daqui de sistema tipo de auto-caring, né? Os hortos lá, esse tipo de coisa, esse tipo de apoio. Mas assim, eu acho legal você ver cidade tipo limpa, que funciona, né? Que o sistema mesmo de transporte, eu acho que é tudo muito bem desenvolvido e funciona muito bem. Até então, eu acho que a questão da segurança também, a gente não pode nem comparar com o Brasil, mas então, assim, nesse caso, né, é muito melhor o fato de você poder andar tranquilamente com o telefone aqui, o seu, né, celular no meio da rua, e você tirar uma foto e não ficar olhando para o lado para pensar, vem alguém aí, vai você assaltada.
Eu tinha muito medo no Brasil, a criminalidade no Brasil é muito grande, né? Então eu tinha muito medo, eu tinha essa sensação de que quando eu cheguei aqui eu tinha muita dificuldade com, é uma dificuldade que eu tive, as cortinas ou de ter a falta de muros, de morar numa casa que não tinha muro, aquilo ali me dava uma agonia. Muito e muito tempo, se eu escutava, qualquer coisa que eu escutasse, eu me assustava de madrugada, eu já pensei, será que é um ladrão? Então, eu tinha isso, mas é coisa que a gente adquire, né? Você dirige no Brasil, você para num sinal vermelho, você já fica assim. Então, essa liberdade, eu acho que é incrível aqui. Eu acho muito, muito legal. São as coisas, eu acho que mais positivas. E outra coisa que eu acho incrível de morar na Holanda é o fato de, por exemplo, uma hora você está na Bélgica, né? Daqui dirige mais um pouco, você está em tantos outros países, então você tem uma facilidade de também conhecer outras culturas, de viajar com preço relativamente, né, baixo, de vai de carro, já conhece tanta coisa e eu amo isso. Acho que Legal. são os pontos mais, para mim, né, positivos. Você falando do transporte me fez lembrar quando eu vim para a Holanda. A minha primeira vez na Holanda era setembro, e aí tava bonito, tinha sol ainda. Eu lembro que a coisa que eu fiquei mais em pânico foi com as bicicletas, a prioridade ser da bicicleta. Como você está falando de transporte, eu ficava meio sem saber, assim, eu ficava meio perdido, porque no Brasil a preferência é sempre do pedestre. A- É, Aqui não, aqui tem lugar que a preferência é da bicicleta mesmo. E aí eu lembro que eu falava, não, ele está me vendo, não é possível que ele não vai parar. Não, ele não vai parar. E ainda passava buzinando, reclamando. Aí que eu fui descobrir, falando, não, a preferência aqui é da bicicleta. E é um país que as pessoas usam muito bicicleta como transporte é. e, e o transporte funciona de um modo geral, assim. Para mim foi muito caótico, assim. Você teve um choque com isso também, de muitas bicicletas e a preferência ser do Tive, ciclista? tive, e eu até hoje, por exemplo, tem cidades que eu procuro evitar, tipo Amsterdã, eu fico louca em Amsterdã. Parece que cai bicicleta do céu, né? Sim. E quando você tá de carro, é horrível. Sim. A minha experiência foi justamente Amsterdã. A minha primeira experiência foi em Amsterdã, assim. E aí eu fiquei meio isso aqui é diferente para mim. Assustou. Até se acostumar. Hoje em dia não, hoje em dia eu estou acostumado, mas leva um tempo assim para você se acostumar. Tem umas questões culturais muito diferentes assim, e essa foi uma delas. Outra coisa que as pessoas nem pensam muito é a questão do lixo. Que até parece um absurdo que eu vou falar, mas Hum, eu achava muito diferente a situação do lixo, tanto na Bélgica quanto aqui. Tem sistema muito eficiente de coleta de lixo, é, e são países que você tem que separar o plástico, tem que separar o papelão. É diferente de Portugal. Eu tive em Portugal, fiquei 5 meses lá esse ano, e Portugal não. Portugal é igual no Brasil, você joga tudo e é tudo misturado, não recicla nada. Mas a Bélgica e a Holanda é muito diferente. O plástico é no plástico, o papel é no papel, tecido é separado. Só que uma coisa que quando eu vivia no Brasil, o lixeiro passava 3 vezes por semana na minha cidade. E hum. aí, De onde você é? Barra Mansa, Rio de Barra Janeiro. Mansa. É, Ok. morei em Volta Redonda também. E aí, morei na capital, no Rio. Morei em outros estados também, mas a minha cidade era Barra Mansa. Barra Mansa, ok. E aí, passava coleta de lixo 3 vezes por semana. E aí, quando eu cheguei na Bélgica, era só uma vez por semana, na segunda-feira, e o reciclado era de 15 em 15 dias. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ficar O que que eu vou juntando fazer com esse esse lixo? lixo todo esse tempo, assim. Mas é uma coisa que você se acostuma também. Hoje em dia, para mim, não faz nem diferença. Mas eu lembro que quando eu cheguei era muito diferente, assim. E você, mesmo morando em prédio, você não pode jogar na lixeira do prédio.
como fazia em Barra Mansa ou em Não, Volta Redonda. Porque às vezes você tem um lixo lá, você joga na lixeira do prédio, beleza, você não vê o lixo. Você pode jogar até não todo se dia, preocupa, né? mas lá não, você que tem que, lá e aqui, né? Na Bélgica e aqui, você tem que ir juntando o seu lixo. Eu falei, gente, isso para mim era muito diferente também. Mas a gente acostuma. Hoje em Você não tem muito o que fazer, né? A gente tem que realmente acostumar. Mas quando você começar, acho que a separar também, diminui bastante, né? Vamos dizer, o lixo, como é que chama? Aquele lixo que vai tudo, né? o Porque orgânico. quando você tira o orgânico, quando você tira plástico, papel, já faz uma diferença enorme. Mas aí, Então, diz, aqui na Holanda ainda para mim é mais fácil, porque é, o reciclado eu posso pegar aqui e tem onde eu jogar ah, é, aqueles pontos, né? os pontos onde eu colocar o lixo separadinho ali, eu não preciso esperar ele. Então, encheu aqui, eu posso jogar lá. O plástico, o papelão, Aqueles do tecido, vidro, né? Que tem. isso, vidro. Na Bélgica, a única coisa que eu podia jogar em container assim era vidro, que tinha os pontos de coleta de vidro. De E lá, vidro. e lá o vidro era separado, você tinha que separar o vidro branco do vidro colorido. Aí você podia jogar lá. Na verdade, você não podia jogar no lixo, você tinha que jogar nesses containers específicos, que eram espalhados pela cidade. Só que lá não tinha onde você depositar o plástico e o papelão. Então você tinha que realmente acumular tudo. Nossa. E era de 15 em 15 dias. O plástico e o papelão era de 15 em 15 dias. O orgânico era uma vez por semana, toda semana. Mas eu acho que onde eu morava antes também era assim, passava uma vez, de 15 a 15 dias, passava um do papelão, né? E de 15 a 15 dias também o do orgânico. Uhum. E o outro passava tipo, meio que normal, passava toda semana. Isso foi muito diferente para mim. E aqui na Holanda tem uma coisa muito legal, é que garrafa PET, por exemplo, a gente devolve na máquina, né? É, no Isso, supermercado e Stadsheld, né? isso na Bélgica não tinha, mas você não pagava mais pela garrafa também, né? Mas era aqui você realmente você paga a garrafa e depois você recebe de volta quando você devolve a garrafa. E eu estava lendo Latinha de cerveja também, é? latinha de cerveja também. É. E eu estava vendo que existe uma proposta aqui na Holanda, eles pretendem acabar com o plástico, né, como embalagem. Eu não sei como que eles vão fazer isso, mas já existe essa Tem, e hoje a vontade. gente já paga, né, pelas embalagens, mas eu acho que na verdade a gente está pagando duplo, porque já é cobrado, na verdade, tipo, você compra uma comida, né, vem aquelas embalagens plásticas, e eles estão cobrando agora, mas você vai na sorveteria também estão cobrando pela embalagem do copinho, do sorvete, aquela coisa toda. Mas eles já cobravam naturalmente aquilo É, ali. inclusive nas festas, você tem que comprar o copo agora. Acho que é uma Pois forma de é. estimular, tipo, você não vai pegar um copo aqui, beber e jogar fora. Você fala, não, já paguei esse copo, eu vou... É uma Eu forma acho que de de diminuir, né? evitar um pouco o desperdício. Eu espero que sim, eu espero que com o tempo também acabe mais o uso, né? Mas que desenvolva também outro tipo. Tem vários tipos de materiais novos, e, enfim, mas não só isso, mas outras coisas, né? Inclusive o couro. Mas eu acredito que aqui é mais possível de acontecer primeiro do que em outros, por exemplo, nos países vizinhos, eu acho. Sim. A Holanda, Mas eu acho que a gente paga duplo. sim. A Holanda, eu acho que ela tem muito essa mentalidade, assim, de preservar, talvez. Tanto é que aqui existe muita cultura das usinas de vento, da questão da bicicleta, a questão do lixo ser reciclado. Eles pensam em muitas questões, assim, de desenvolvimento ambiental e de preservação também, né? Talvez eles sejam pioneiros em algumas coisas. E muitas coisas tem. Tem uns bairros também, acho que eu vi um bairro que tinha, acho que em Almeida também, que eles estão fazendo, que é autossustentável, né? Que você tem no seu próprio jardim também aqueles
as mudas e vai faz um sistema de reciclagem, eles estão testando. As construções que eu acho também incríveis, né, daquelas na água mesmo, né, que eles fazem. Tem muita coisa muito interessante aqui. Tá? E se você pudesse emigrar para qualquer país do mundo, você escolheria qual hoje, assim? Hoje, A Holanda mesmo, de repente? não, acho que não. Não sei, acho que eu iria para a Dinamarca. Por quê? Eu fui na Dinamarca e eu achei incrível, achei muito legal. Por acaso, na Dinamarca, acho que agora é tudo biológico, né? Você só compra biológico lá e só em restaurante, tudo. Eu achei legal, achei bonito, achei as pessoas também sociáveis, alegres. Eu acho que talvez eu iria para lá e eu não sei se eu iria para Portugal, assim, às vezes a gente pensa em Portugal com uma certa proximidade do Brasil, mas eu acho que não. Agora, dinamarquês também é uma coisa difícil de aprender, viu? Mas eu acho que acho que acho que Dinamarca. Outro lugar que eu queria muito, muito ir, eu não sei se eu imigraria, mas enfim, eu tenho uma vontade muito grande de conhecer é a Nova Zelândia. A questão de Isso eu iria para onde? Ah, olha, eu tenho uma caída pela França, assim. Eu gosto apesar deles terem um pouco da fama de serem meio arrogantes e É, eu gosto porque eu também sou do universo da arte, então para mim a França me atrai um pouco. E questão de pinturas, assim, como que você chegou até as galerias? É, quais são os seus planos como artista? O que você tem em mente assim para um futuro artístico? O que você ficar rica, almeja? eu quero ficar milionária. Vender quadro por 100 mil euros? Claro! Claro que sim! Riquíssima! Mas é engraçado, a expectativa a gente tem muitas, né? Assim, eu participei de um programa aqui de televisão na Holanda e foi super engraçado. Foi assim, uma experiência bem louca. E às vezes você pensa que esse tipo de coisa também pode te trazer, né, aquele reconhecimento e tal. E às vezes não é, né? Assim, holandês também é outro público, né? No Brasil essas coisas acontecem já, pronto, já bomba, né? Mas assim, foi uma experiência bem enriquecedora. Eu achei muito legal. Então, eu gostaria de ter outros tipos de participação. Como eles me acharam? Eh, não sei te dizer. Me acharam, acho que talvez por Instagram ou coisa assim, mas me chamaram 2 vezes para participar desse programa. A primeira eu achei que era vírus, que eu recebi um e-mail, eu falei: "Isso não nem ouvi falar desse negócio". E você vê que às vezes também a gente, assim, perde oportunidades, né. E aí eu deixei bater, que eu disse: "Isso é vírus, eu lá não vou nem abrir esse e-mail, vou clicar nesse link, eu tô doida". A louca. E aí, depois eu fui pesquisar, eu falei: "Gente, o programa existe mesmo". E aí eu fui atrás, e aí passou, depois eles me ligaram, me chamando também para participar do programa, e aí, dessa vez eu falei: "Não, eu vou", não conhecia o programa, nem conheço holandeses famosos, então fui participei. Mas assim, eu queria poder divulgar mais o meu trabalho, inclusive na nossa comunidade brasileira também. Eh, eu achei também muito legal, por exemplo, te conhecer, saber que também você é artista e assim tem outros que eu também não sabia. Semana passada eu vi que tinha outro artista também que participou desse mesmo programa, um brasileiro. Achei também muito legal. Eh, e assim, eu queria expandir também para outras, galerias aqui também na região. Não ficar apenas só em uma galeria, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade, eu acho, de conseguir atingir o o meu público-alvo aqui na Holanda. Hoje você pinta principalmente realismo? Não. É, Eu achei sensacional. Quando eu olhei, eu falei, cara, porque eu sabia que você era artista, porque na verdade foi um comentário que você fez no grupo dos brasileiros.
Eu falei, cara, ela Foi. é artista e é brasileira, tá? E quero conversar com ela. E é um tema que geralmente eu não abordo muito aqui no podcast, porque geralmente as pessoas não são da arte, assim. Até hoje só entrevistei um outro artista que é um músico brasileiro que mora na Bélgica. Ele toca até com um monte de banda conhecida na Bélgica, na França. E a gente às vezes sai do Brasil, pelo menos, eu não sei se com todo mundo, mas como eu já pintava no Brasil, eu vim um pouco, talvez, é, com uma fantasia de que aqui é tudo diferente, é muito mais fácil, não é tão E fácil não assim, é. né? Mais difícil, talvez. Aqui na Holanda eu sinto que é mais difícil ainda, sabia? É. Porque aqui na Holanda, por exemplo, eu quiser, por exemplo, expor meus quadros na rua, eu não posso fazer isso. Não posso. Não, Não não. posso, eu preciso de uma autorização, existe toda uma burocracia. Na Bélgica, por exemplo, eu fiz isso diversas vezes. Lá, no primeiro domingo do mês, todos os museus são gratuitos, todos. Então você pode Olha. e tem muito museu. A cidade que eu morei foi a cidade que Van Gogh se descobriu artista. Então as primeiras obras do Van Gogh são do Museu de Belas Artes dessa cidade, de Mons. Olha que massa. Existe lá a casa que ele morou, era pertinho de casa, eu já fui lá algumas vezes, assim, que é um museu, mas é um museu de 3 cômodos, é uma casinha bem pequenininha mesmo. E aí tem uma escrivaninha, tem pouca coisa, assim, e tem uns quadros que ele pintava com carvão, ele não usava tinta nessa época. Lá é uma região de minério, exploração de carvão, carvão mineral. Ah, E aí ele foi para ser um missionário da igreja e chegou lá, ele tinha que colocar na cabeça das pessoas que não como se fosse uma punição, mas aquilo é a vontade de Deus para manter o povo calmo. E ele chegou lá e falou: não, tá tudo errado. E aí ele começou a denunciar o que eles faziam com os mineiros lá. olha. E aí ele foi expulso da igreja por causa disso. Ele já morou em Haia também. Acho que quando ele saiu de lá, ele vem para Haia. E trabalhou aqui também com o tio dele, mas não funcionou muito, porque ele era vendedor de quadro de obra de arte. E ao invés dele Olha. vender, ele ficava falando: não, esse quadro aqui não é tão legal, Não por isso presta, não. não vale isso tudo. E aí ele também Ah, foi não é mandado. bom. Esse aqui não é bom, não. Mas enfim, ele pintava com carvão. E eu tenho até uma réplica aqui em casa, que eles vendem as réplicas, as reproduções, né? Os prints. E aí ele desenhava com carvão e esses quadros são do Museu de Belas Artes lá. Então, o Museu de Belas Artes lá, no primeiro domingo, ele fica lotadíssimo, assim. E eu diversas vezes fui. Hoje em dia, o Museu de Belas Artes dessa cidade, eles me seguem no Instagram, interagem um pouco, assim. Oh, que bom. Mas a minha técnica, quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém da arte, não tinha os caminhos. Lá tem muita galeria de arte, Uhum. eu vendi muito quadro lá. Olha, que bom. Só que a minha técnica era justamente pegar esse domingo que lotava, eu ia para frente do Museu de Belas Artes e colocava todos os meus quadros na parede, assim. Então Você literalmente expor lá. todo mundo que visitava o Museu de Belas Artes via minhas obras. Inevitavelmente, por bem ou por mal, eles veriam minhas obras. E isso não era proibido, as pessoas, inclusive, gostavam, falavam: "Ah". E o meu estilo, ele é bem diferente do seu, assim. É, Eu não pinto realismo, eu pinto ficção mesmo, assim. Inclusive, é ficção científica, coisa realmente da mas eu acho imaginação. que tem muito, talvez seja muito mais comercial do que o meu estilo, eu acho. Eu acho que existe público para os dois, mas eu acho que talvez sim, seja um pouco mais comercial. Talvez. Eu acho que sim. Hoje em dia, e por muitas coisas que eu vejo também, nas galerias aqui, né,
Às vezes você vai, dá umas voltas assim nas galerias, eu vejo que esse estilo é muito mais, vendável, comercial realmente do que o meu. Mas às vezes é difícil trabalhar eu faço mais retratos, né, e eu também vou testando, estou querendo testar outras coisas, mas eu acho que assim, as galerias talvez acham mais interessante do que retratos realistas. Então, existe um ponto. Eu acho que talvez em determinadas culturas ele seja muito apreciado, assim, a ficção. É, Eu não sei se a Europa é tão disso, assim. aberta. É, eles gostam, mas no geral são pessoas muito jovens que às vezes não estão no mercado de trabalho e não estão dispostas a pagar um bom dinheiro para comprar um quadro desse, por exemplo. Então, às vezes eu vendia muita réplica não, print mesmo. E que aí eu podia Teus, vender barato e... dos teus quadros, Sim. das tuas telas, ok. E outra coisa que eu fazia muito era pintar, por exemplo, eu vi esse restaurante aqui, eu pintava o restaurante e vendia para o restaurante. Isso funcionava muito. Ó, E foi a maioria das obras, não é o meu estilo de pintura, assim, não é o que eu amo fazer, mas era a forma que eu conseguia vender meus quadros, assim, fácil. Era é. só pintar e levar lá. Às vezes você tinha que estar aberto para negociar também, mas se vendia, no geral se vendia. Mas você fazia, tipo, um determinado tamanho? Tipo, sei lá, pequeno, O menor ou já uma possível. coisa meio menor possível? Para ser barato a moldura e vender não por um preço exorbitante que eles também não vão pagar, mas vendia. E Mas você chegava mesmo na cara e na coragem, e falava: "Ó, eu fiz isso aqui pra quem você". que é o dono aqui? Aí mostrava o quadro e aí geralmente a pessoa, que legal, tal, não sei o quê. Aí entrava e vendia. Eu falava, então, eu fiz e tal, mas estou querendo vender. E aí você vende. Precinho bom. É, só teve uma vez que isso eu já fazia no Brasil, na verdade, funcionava até no Brasil. Mas eram trabalhos que eu não podia levar, por exemplo, dias fazendo. Era trabalho simples mesmo, assim. Eu fazia o contorno e pintava de Poucas horas. aquarela, 2, 3 horas eu tinha que pintar um quadro. Porque senão também não valeria a pena para mim, assim. Porque eles não estão dispostos a pagar, por exemplo, 200 euros numa obra. Então eu não posso passar 2 dias pintando um quadro para vender por 50, 60 euros. E aí era Você tem dificuldade nisso, com a questão do preço? tenho às vezes. Mas eu acho que a dificuldade não é nem minha de colocar o preço, é de alguém pagar. De alguém pagar. Ah, não, se depender da gente, né? Porque igual, os meus quadros de arte mais que eu considero a minha arte de verdade, eu não vendo por 500 Um euros. Se pouco. eu me oferecer, por exemplo, num quadro ali, tem quadro que eu não vou te vender de jeito nenhum. 500 euros para 1.000 euros, aí talvez eu comece a pensar. Mas tem quadro que eu não consigo me desfazer. Eu tenho duas séries que eu não consigo me desfazer. E tem que ser só pelo preço certo, assim. Mas, Também tenho isso. então, mas são quadros específicos de duas coleções específicas. Outra coisa que eu comecei a perceber que funcionava aqui é fazer abstrato. Cara, não É, existe. também acho que funciona. Abstrato é a coisa mais comercial do mundo. E você pinta 20 quadros num dia. Hoje em dia eu uso muito rodinho, um pincel Uhum. largo, e é isso. Você derrama um monte de tinta. É lógico que tem que ter alguma Uma noção de cor, né? Aquela de coisa cor toda. e de minimamente de Harmonia. traço, é harmonia. Essa é a palavra, harmonia. Mas é muito simples. Você consegue realmente fazer 10, 20 quadros num dia. E é muito comercial. É muito comercial. Você coloca para vender. Eu lembro que, tipo, às vezes eu tô pintando ainda e chega alguém e olha e fala, nossa, eu compraria isso, tá? Olha aí. Mas nem estava pronto, assim, a pessoa olha. Então é uma coisa que você pode fazer como linha de produção, assim. Não vai ser aquela. Você não vai cobrar exorbitantemente, mas você consegue fazer 10, 20 quadros num dia, você vende.
um mês inteiro. É, dá para É, fazer. seria bom. Eu preciso dizer, eu tenho uma dificuldade de fazer coisas abstratas. É uma dificuldade que eu tenho, que eu tento trabalhar em mim mesmo, porque eu sou muito perfeccionista. E às vezes eu fiz uma vez um pavão, e eu falei, vou fazer um pavão abstrato. E eu comecei a desenhar e ele ficou ficando cada vez mais realista, mais realista, mais realista. Eu falei, tá faltando. Eu tenho mania de me apegar aos detalhes, mas eu tenho que trabalhar isso em mim, porque eu acho que abstrato realmente é uma coisa muito comercial. As pessoas têm uma certa dificuldade, talvez, eu acho que com realismo, com um retrato, por exemplo, com pessoas, ou então com quem. Você vê eu tenho, eu tenho nessa galeria em Amsterdã, eu fiz uma africana, muito bonita. A dona me falou, essa tela, Camila, eu já podia ter vendido ela 3 vezes essa semana. Do nada apareceu gente que queria comprar, e já tinha sido vendido e o povo queria comprar. E aí eu fiz outra, na mesma proporção também, mas aí ela disse, essa tem uma dificuldade. Mas eu falei, por quê? As cores, mais ou menos as mesmas, é uma africana, tipo, uma coleção que eu faço de africana com os turbantes, né? Aí ela falou, mas ela tem um olhar que é um olhar assim muito assim, como se ela estivesse assim um pouco desconfiando de você, ela tem um olhar assim apimentado e tal. Eu falei, foi assim, talvez tenha razão, porque foi numa fase que eu estava também no meu processo de separação. E aí eu fiz essa tela. Eu não acho, eu acho ela super bonita, mas assim, eu não tive essa intenção de dar esse olhar e tudo. Mas você vê uma coisa simples, a pessoa acha, não, ela tem um olhar e tal. E às vezes tem coisas que eu não entendo, porque eu vejo certos artistas aqui que fazem coisas, telas assim, que eu acho angustiante olhar assim, com todo respeito ao artista, mas são coisas assim que um pouco medonhas, tipo, coisas que, por exemplo, se eu acordasse em casa de madrugada e fosse, sei lá, Se na sala, deparasse. eu me assustaria, entendeu? E vende. Sim. Então, assim, é uma coisa que tem muitas peculiaridades, muitos detalhes. Eu falei, como é que uma coisa dessa, então, vende, e essa outra porque tem um olhar assim, mas é porque é mais realista e não sei o quê, e a outra tinha um olhar mais meigo e tal, e pronto, todo mundo queria. Então, assim, é difícil da gente ter qual então que é, e às vezes eu fico pensando, é o tamanho? Não, é o olhar, enfim, sei lá, são as cores também que você tem que prestar atenção, porque aqui também tem às vezes um determinado padrão na decoração, né, da casa do holandês. O holandês também muitas vezes é mais minimalista, ou é tudo muito branco, com plantas, aquelas coisas, ou então mais terrosos, aquele, né, daquele laminado, aquela coisa toda. E aí, se você for com uma coisa muito colorida, um turquesa, um não sei o que, demora para vender. É extremamente difícil entender Então, e poder fazer alguma coisa já pensando em como seria isso. Eu tive um pouco de dificuldade porque quando eu era mais novo eu fazia muito traço realista. Hoje em dia eu acho que se eu pegar para fazer realismo eu não consigo. Por exemplo, esses quadros que eu estava falando da Bélgica, que eu fazia um restaurante, por exemplo, às vezes eu fazia o traço certinho, só que depois eu começava a riscar mesmo, assim. E isso me ajudou a desapegar muito da forma muito certa e metódica. É, metódica. é, Eu preciso fazer isso. é porque, na verdade, eu pintava com aquarela. Eu uso bastante aquarela até hoje, mas os abstratos eu já só uso acrílico. Então, às vezes eu uso pastel, igual esse quadro do Gilson, eu só usei pastel, giz, pastel. Depende muito do que eu me proponho fazer, mas quando eu pintava esses quadros e fazia depois os riscos, me ajudou muito a desapegar da forma certinha e ver que também podia existir uma beleza no que não era tão perfeccionista, assim.
E como eu faço É, muita ficção, então acho que funciona bem. ajuda, É. ajuda. É, e eu acho que também a questão do realismo também você tira muita energia de você, pelo menos para mim, porque é realista, né? Você vai fazer um rosto de uma pessoa, se ficar mais ou menos parecido, não é a pessoa, é mais ou menos parecido com a pessoa. Então já aquilo ali já detona você como artista, né? Se não ficar parecido. E foi um medo que eu tive quando eu participei do programa lá de televisão, porque eu falei, meu Deus, eu já tinha visto algumas cenas desse programa e eu vi eles altamente críticos. Aí a gente volta naquela questão do holandês que é direto, né? Mas eu via certos comentários das pessoas que diziam assim, nossa, eu achei terrível na TV, né? Falando pro artista, horrível. Aí a outra falou, meu Deus, que coisa horrorosa e tal. E eu falei, e se eu passar por isso? Né? A pessoa saiu lá do Ceará para passar vergonha na televisão holandesa. E Não, aí eu tinha muito medo. mas seus quadros são muito, muito sensacionais mesmo. Graças a Deus ficou, realmente ficou bonita, ela gostou muito, a cantora e tal. E agora eu inventei de fazer máxima. E aí eu acho que 2 anos com essa máxima e não termino. E toda hora se fica naquela, ai meu Deus, lá vou eu de novo. Camille, nosso tempo aqui está Ah, acabando. Queria te agradecer por ter participado desse podcast. Acho que a gente podia passar mais umas 2 horas aqui falando de Com, arte. cer com certeza, Quem com sabe mais para certeza. frente a gente faz um outro episódio só falando Chama de novo. só sobre arte. Mas é Só isso. sobre arte, é. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter contribuído com a sua experiência aqui. Obrigada pelo convite, obrigada por ter me encontrado. Quando quiser, chama que eu estou aqui de novo. Obrigado, Camille. Muito sucesso aí para você. Que sua Para arte você também. seja espalhada pelos 4 cantos do mundo, ou pelos todos os cantos, não sei se são só 4, né?